Olá pessoal, então vamos aí ver o nosso primeiro case de folha de verificação. Esse case aqui a gente vai usar o passo a passo que a Thalita passou com vocês para ilustrar, como que a gente aplica aquele passo a passo na prática. Só para a gente revisar o nosso passo a passo então, de como é que a gente vai utilizar a folha de verificação, tudo começa com a definição do problema, ou com a contextualização do problema. Eu vou aqui conversar com todo mundo que está ali dentro da organização para entender de fato o problema que vai ser estudado e o seu conceito. Em outras palavras, é saber o que a gente precisa de dados, o que a gente precisa de análise para a gente resolver aquele problema de uma boa maneira, Então, algumas ferramentas que são bem interessantes a gente usar o VOC, as ferramentas do VOC, Voice of Customer, ou Voz do Cliente, que é ver lá, usar uma pesquisa, um formulário, uma entrevista, que a gente chama de fontes ativas, onde eu vou lá e pergunto para as pessoas o que está acontecendo. Ou usar uma fonte reativa, que são aquelas reclamações que vêm do cliente até a gente. A saída dessa fase aqui é eu ter um bom entendimento do problema. Então, com esse bom entendimento do problema, eu vou desdobrar para a minha coleta de dados mais detalhados. Depois disso que a gente faz no passo 2, definir as características de dados da coleta, ou seja, entender qual que é a resposta desses novos dados. Então, o cliente está falando, esse é o produto X está com problema, então eu preciso entender o que está causando esse produto X. Que é exatamente o que a gente vai ver nesse case. Tem várias coisas que a gente faz, o 5W2H para organizar esse entendimento, essa coleta de dados, e estratificação para ver onde que a gente vai trabalhar direito. E aqui a gente vai saber o tipo de folha de verificação e a gente vai contextualizar ela dentro daqueles 5 objetivos clássicos que o Karu Ishikawa coloca para a folha de verificação. Depois a gente passa de fato para o projeto da folha de verificação, onde eu vou projetar a folha que está usando os dados. A gente tem o 5W2H, a certificação de novo, pesando, mas a gente também tem o desenho técnico da peça, a gente tem uma série de passos aqui que a gente vai detalhar. No final eu tenho ela detalhada. Depois eu vou coletar os dados, onde eu vou pegar aquela folha de verificação que eu projetei e colocar na linha. Obviamente, o operador da linha, ou o analista de qualidade, ou qualquer um que vai, o enfermeiro, ou qualquer um que vai usar aquela folha de verificação tem que saber usá-la e saber o que ela significa. Então, eu vou treinar esse pessoal nessa coleta de dados. No final, eu vou ter todos os dados coletados e eu vou poder estruturar ele em bancos de dados, que é a estrutura bem clara de linhas e colunas. Uma vez que eu tenho essa folha preenchida, eu consigo analisar os dados. Lá eu uso um gráfico de Pareto, um histograma, um gráfico de dispersão, um gráfico de controle, uma série de outras análises para eu procurar mudanças que vão gerar melhorias dentro do meu processo. Tudo bem? Então esse é o nosso passo a passo geral da folha de verificação. E a folha de verificação é um instrumento vital na hora de você realizar qualquer boa análise. Por que ela é vital? Porque ela vai gerar seu dado. É ela que vai trazer o dado para você depois fazer um Pareto, um Ishikawa, gráfico de controle. O gráfico de controle é uma ferramenta complexa, análise estatística de processo, controle estatístico. Só que se eu não tenho esse controle estatístico funcionando direito, se eu não tenho dados para fazer ele funcionar direito, ele não vai para frente nunca. Tranquilo esse nosso passo a passo? É assim que a gente elabora a folha de verificação e utiliza ela. Então vamos para o case. O primeiro passo é, obviamente, definir o meu problema. Então, uma empresa que projetava brinquedos queria melhorar um de seus produtos, um modelo de avião. Esse produto estava apresentando demasiadas falhas em campo, demandando devoluções de dinheiro por garantia. Então, a gente viu, através de fontes reativas de coleta de informações, que nós tínhamos um produto que estava quebrando em campo, ou seja, os clientes estavam ligando lá reclamando. Nesse caso, esse brinquedo era um modelo de um aviãozinho, um aviãozinho de plástico, e ele quebrava a asa. Então a criança acabou de comprar o aviãozinho, estava brincando com o aviãozinho, batia a mão, a asa quebrava, formando ponta, Isso daqui, inclusive, é um problema bem complicado, por causa que a criança podia se cortar no aviãozinho. Tinha até um caso lá de uma criança que tinha se cortado, a mãe ligando. Não foi uma, não foi uma reclamação agradável, digamos assim. Então, dados precisavam ser levantados para entender como que eu ia resolver esse problema. Ou seja, qual aspecto da minha fabricação estava gerando esse defeito da asa quebrar. Tudo bem? Ou quando que ele gerava e como é que eu poderia corrigir esse tipo de defeito.
Então, o que a gente fez? A gente foi definir as características da coleta de dados, né? Então, uma pesquisa prévia havia sido feita e a maioria das falhas do aviãozinho era de partes que se quebravam, né? Era um avião de plástico. Esses problemas poderiam estar ligados a defeitos de injeção decorrente de um mau projeto do molde de injeção. Então, como é que funcionava? A gente injetava numa máquina injetora a carcaça do aviãozinho e, às vezes, a gente poderia ter algum problema no molde que estaria gerando esses defeitos, né? Se fosse um problema no molde, a gente, logo depois de injetar a peça, se eu fizesse uma fiscalização ali, eu já ia ver irregularidades dentro daquele avião. Então, eu coloquei uma folha de verificação lá para fazer justamente isso, né? Então, se eu tivesse uma folha de verificação na saída da injeção e já tivesse ali dando problema no aviãozinho, eu ia saber que eu tinha um problema de injeção correlacionado com aquela asa que estava quebrando. E foi justamente assim que a gente seguiu. Então, o próximo passo foi projetar a folha de verificação. A gente geralmente segue esses passos. Definir a informação de cabeçalho, ou seja, a data, horário, vocês lembram lá daquele do copinho? Eu tenho que colocar aquele cabeçalho. Inserir as instruções de preenchimento objetivo, então como que a pessoa preenche aquilo. Nesse caso, a gente não colocou isso na folha de verificação, embora deveria ter sido colocado na folha de verificação. Mas a gente deu um treinamento amplo para os inspetores da qualidade. Eles, inclusive, participaram da construção da folha. Depois eu vou construir o layout da coleta de dados, que é colocar o desenho como eu quero, revisar a folha, conscientizar e testar essa folha. A nossa folha ela ficou assim, tá? Tinha o desenho do aviãozinho. Dentro do cabeçalho a gente coletava a hora, a data que foi coletado. A gente usou essa folha apenas em uma das injetoras que fazia o aviãozinho. Então aqui eu tenho lá o desenho do meu aviãozinho, o F-22 aí, modelo de F-22, e era o que saía injetado, né? Então aqui a gente colocava, né? Então o inspetor da qualidade colocava onde que tinha defeitos, né? Então, por exemplo, tinha um risquinho, e a maioria desses defeitos ele apareceu justamente em apenas uma das asas. Daí, né, que a gente colocou aqui, né, ao final da coleta, viu-se que a maioria dos defeitos eram localizados na asa esquerda do avião. Foi investigado, então, e essa região do molde estava com, de fato, problema. Inclusive, né, olhando para a folha, a gente já consegue ter noção se era um problema de molde. Se fosse um problema de parâmetro de injeção, quem entende de injeção, né, só para quem não entende de injeção, como é que funciona uma injeção de plástico? Eu tenho um molde, né? Então eu coloco o molde aqui, né? Esse molde tem como se fosse o formato do aviãozinho aqui, onde vai ser injetado, né? Eu fecho esse molde e aqui eu tenho uma entradinha. Então fica o aviãozinho aqui, daqui é a vista lateral do meu aviãozinho. Depois eu venho com um pistão, né? Esse pistão aqui tem um acionamento hidráulico e aqui eu coloco o plástico derretido. Daí ele tem um bico e eu vou injetando esse pistão e ele vai enchendo esse meu aviãozinho. Depois que eu terminei de encher, eu abro esse molde aqui e cai o meu aviãozinho aqui. Tudo bem? Tá ali o meu aviãozinho. O fato de eu ter apresentado o problema em só um dos lados da asa, ele prova que não é de como que o plástico está enchendo aqui, mas sim alguma coisa que tinha no molde. Então ele comprovou a nossa hipótese de que, de fato, eu poderia ter um problema de molde. Daí a gente foi lá, olhou que o molde estava com alguns defeitos que não deixava o plástico chegar bem nessa região, então as quebras poderiam vir no começo ou no final, dependendo do parâmetro que a gente estava usando. Tá, a gente resolveu esse problema, lixou o molde, poliu o molde, deu uma melhorada no molde e continuamos com a folha de verificação e essa inspeção nas próximas rodadas de aviãozinho. E depois a gente viu que nenhum daqueles aviãozinhos estavam saindo com os semi-defeitos, digamos assim, né? Com indícios de defeito. Tranquilo? Uma vez que a gente fez isso daí, a gente colocou esse novo aviãozinho no mercado, né? Substituindo o antigo e não teve mais nenhum defeito em campo. Então, essa simples folha de verificação ela ajudou a gente na investigação que a gente queria. Tudo bem? Que foi o que a gente usou lá, né? A gente passou aqui o nosso coisa. Chegou uma reclamação do cliente, né? O aviãozinho está quebrando. Depois a gente viu, onde que o aviãozinho está quebrando ainda no processo? Será que é lá depois da injeção? Onde que está esse defeito? Projetei a folha de verificação baseada no desenho dele, coletei os dados e analisei os dados, vendo que de fato estava com um problema ali na asa.
Tranquilo, gente? Muito ilustrativo, tá? A folha de verificação ela sempre vai estar bastante intimamente ligada com esses análises mais completas de qualidade. Tudo bem? Então, né, a gente vai seguir aí e a gente depois vai ver, né, no final, mais um case, que é aquela nossa folha News. Até mais!